Isma Almeida e Vita Pereira formam a dupla Irmãs de Pau, projeto que surgiu durante o período de pandemia e que mescla funk, hip hop e música eletrônica como meio para explorar as experiências de pessoas trans e LGBTQIA+, em canções que falam com bom humor e um bocadinho de safadeza sobre amor, liberdade e sexo. Recentemente, a dupla lançou o disco Gambiarra Chique Parte 1, projeto em que celebram suas conquistas e apresentam uma nova perspectiva para o funk e ostentação. Tudo isso com produção musical de nomes como Bruno Zu, Musão, Cyberkills, DJ Dai e Clementão. Nesse episódio, eu, Renan Guerra, recebo Isma e Vita para um faixa-faixa sobre seu novo disco. Sejam muito bem-vindas, meninas. É um prazer, uma honra receber vocês aqui no nosso podcast. É um prazer também pra gente estar aqui, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de falar sobre a nossa história, sobre a nossa vida e também sobre esse novo trabalho, Gambiarra Chique. Com certeza, a gente agradece demais o espaço, o convite e a oportunidade de conseguir projetar o nosso trabalho e conhecer o trabalho de vocês também. Eu acho que pra gente começar é interessante resgatar um pouco da história de vocês, né? Vocês duas se conheceram ainda na escola, naquele momento que a gente passava pelas ocupações secundaristas aqui em São Paulo, com os protestos contra as mudanças no currículo escolar do estado. E eu queria entender como que essa amizade se desenvolveu e como que vocês passaram a trocar musicalmente, né? Olha, a gente já respondeu isso em muitas entrevistas, assim, se a galera caçar vai achar muita coisa. Mas uma coisa que eu tava refletindo esses tempos é que quando a gente se conheceu, eu e a Vita, a gente estava em um processo também de se conhecer, no sentido pessoal, né? Porque eu acho que uma coisa que marcou nossas vidas, uma das coisas que mais marcou as nossas vidas, nossas histórias, é ter transicionado, né? É a gente ser travesti, inclusive é o que já está no nome da dupla e etc. E eu acho que a gente se conheceu no momento que a gente estava se conhecendo travesti pessoalmente, as duas, a Isma e a Vita. Então eu acho que esse foi um dos fatores que fez a gente se conectar muito. Vita já estava um pouco mais à frente e ela me inspirou muito, assim, no sentido de me libertar, de não ter medo de ser tudo aquilo que eu estava pensando em ser já. Me ensinou alguns truques. E eu acho que a nossa amizade se tornou tão relevante e tão intensa naquele momento. E desde então tem sido, assim, a gente realmente não tem se largado e estado juntas até cada vez mais, ainda mais depois do trabalho, assim, depois da criação das Irmãs de Pau, por conta de que não só nos conhecemos, Isma conheceu Vita, mas era no momento que Isma estava conhecendo cada vez mais Isma e definindo uma coisa que seria muito importante, que era a minha liberdade. E a Vita também, eu acho que isso é muito interessante na nossa história. E eu acho também um ponto muito importante de pensar e confabular aqui com vocês, é que a gente se conheceu a partir de muita dor também, né? Eu tava passando por um processo de transfobia na escola, foi quando a Isma conheceu o meu caso, depois me conheceu, né? A Isma tava passando por várias coisas na casa dela também, mas eu acho que essa dor foi um ponto de partida para o que a gente hoje chama de irmãs, mas que a gente não deixou essa dor prevalecer na nossa história, né? Hoje a gente tem muito mais histórias engraçadas, muito mais histórias de vitórias, muito mais histórias de gambiarras e muito mais histórias de coisas chiques também para compartilhar, do que somente a história de dor, de opressão, de violência. Então eu acho que a gente primeiro foi irmãs, primeiro foi amigas, para depois o pau vir, né? Eu acho que o pau sempre esteve ali, mas depois nomear essa experiência enquanto Irmãs de Pau foi um processo também sobre pensar sobre a nossa história, produzir outros imaginários, outras linguagens, outras formas de comunicação, visão e epistemologia de vida e de mundo também. Sim, eu acho muito rico que essa história começa num momento de descoberta, mas também de aprendizado e de entendimento de existir enquanto um ser político no mundo, né? E eu acho muito interessante que o trabalho que vocês fazem hoje, ele é ainda extremamente político e politizado no sentido de que resistir e resistir e ser feliz e mostrar essa felicidade, transparecer essa prosperidade é algo muito poderoso. Eu acho que algo que vocês vêm trazendo nesse disco é essa questão da prosperidade, de como vocês também cresceram e conquistaram coisas juntas. E eu queria entender como tem sido esses últimos anos para vocês, de aprendizado na estrada, nos shows, na troca conjunta entre amigas e como profissionais mesmo.
Eu acho que é muito importante a gente pensar que o Brasil, por exemplo, ele construiu uma imagem a partir da mídia, da medicina, da filosofia, sociologia, história, tantas outras áreas do conhecimento, construiu uma imagem do que é ser travesti, né? E construiu uma imagem perigosa, muitas das vezes, que é uma narrativa única do que é ser travesti, sendo que a gente existe tantas facetas, tantas múltiplas formas de existir enquanto travesti. Se você perguntar pra mim o que é travesti, eu vou te responder uma coisa, a Isma vai te responder outra, outras travestis vão te responder outra, porque a gente tem experiências também distintas. A gente se encontra em diferentes momentos da nossa vida a partir de uma encruzilhada, assim. Acho que a encruzilhada é o caminho que a gente consegue percorrer na experiência de mundo que a gente vive hoje em dia, assim, sabe? Então, acho que o nosso trabalho está muito nesse lugar também. A gente perpassou diversos lugares, diversos estados, diversas cidades, diversos shows. E tem uma coisa que às vezes nasceu no nosso quarto, nasceu na nossa casa, né? Composições. E ver tantas pessoas de diferentes lugares do Brasil, de diferentes formas, diferentes idades, né, diferentes experiências de vida, de gênero, de sexualidade, cantando a nossa música, isso é muito rico, isso é muito próspero, isso é muito vitorioso também pra gente, pro nosso trabalho, porque a gente está disputando também para construir e apresentar outras imagens do que é ser travesti e transexual no Brasil. Mas que também a gente não quer que a gente seja só reconhecida enquanto a nossa travestilidade, sabe? A nossa raça também está no jogo, a nossa classe social também está no jogo do que a gente tá querendo disputar. E eu acho que, tipo assim, essa trajetória é muito marcada porque a gente quer ser reconhecido enquanto funkeiras, apenas. Né? Eu acho que é disputar esse lugar enquanto funkeiras, enquanto cantoras, não, e também recusar, a partir dessa trajetória que a gente vem desde o nosso primeiro álbum de trabalho, depois de outros singles, e agora nesse segundo álbum de trabalho, Gambiarra Chique, a gente quer pleitear o lugar enquanto cantoras. A gente quer resistir à nomeação hetero-cis normativa de colocar a gente em apenas um lugar, como se a gente só fosse capaz de falar sobre somente uma coisa. A gente fala sobre tantas coisas, a gente quer falar sobre tantas coisas ainda, né? E que eu acho que isso resulta um pouco no que a gente vem apresentando, tanto nessa primeira parte, tanto que a gente está produzindo também na segunda parte do nosso novo disco de trabalho, Gambiarra Chique. Sim, eu acho que é muito isso que a Vita falou, e eu observo que a gente é muito. A gente sempre foi muito nerd. A gente tinha as melhores notas nas escolas, as duas. As duas foi para a faculdade, fez pedagogia. Tudo que a gente tem vontade de estudar e aprender, a gente corre atrás, a gente consegue aprender. E eu acho que o Gambiarra Chique é um estudo também, é um estudo que a gente está estudando o que vem sendo as Irmãs de Paulo também, e onde elas estão agora. E a gente compartilha isso com a galera também, sabe? Porque eu sou a Isma, a Vita é a Vita, e existe as Irmãs de Paulo, que é uma outra coisa que tem a gente também, mas que é muito legal de se observar e ver onde elas estão chegando. E aí, a gente observa as gambiarras que a gente já passou, que a gente ainda passa, e os lugares chiques e elegantes que a gente já alcançou também, enquanto Irmãs de Pau. Inclusive, uma coisa que eu acho que é uma informação super, super legal, de que nos últimos tempos, até inclusive para esse projeto, a gente vinha estudando a possibilidade de trocar o nosso nome, porque a gente vem estudando desde o começo dessa carreira formas de elevar a gente e quebrar as barreiras no mercado, né? E não ser vistas apenas como travestis e não sei o quê. E a gente pensou, nossa, Irmãs de Pau, às vezes na cabeça das pessoas, as pessoas acabam ficando com dificuldade em esquecer um pouco esse nome, fora da questão de ser explícito, né? Então a gente cogitou isso e, pelo menos por agora, chegamos à conclusão de que não queremos abrir mão do nosso nome. O nosso nome que no começo ali fez sentido, e que eu acho que fez muito parte da construção de tudo que somos, assim. Fez muitas pessoas se apaixonarem pela gente, por essa coragem de ter esse nome. E eu acho isso muito foda, assim, de como a gente vem tentando construir diálogo sobre várias outras coisas. E como é uma dificuldade imensa, assim, ser vista para além de travesti. E aí, no álbum, por exemplo, a gente percebe uma limitação nas músicas, porque a gente quer falar de muitas coisas ali cantando e tal, mas ao mesmo tempo queremos fazer um produto que a galera, que o nosso público se sinta feliz, confortável de ouvir na boate, não sei o quê. Então, para além do projeto Gambiarra Chique ser um álbum de músicas, a gente quer que seja um projeto, que é o que a gente conversou com a nossa assessoria, de que venham em cima deles podcasts, que venham
a gente está criando um novo quadro no nosso Instagram, onde a gente vai discutir, conversar sobre vários temas. E que a gente percebeu que na música em si, no áudio ali que vai para as plataformas, não é possível falar tudo que a gente tem sentido vontade de falar sobre o que a gente observa do mundo, vivendo essa carreira que estamos vivendo. E não só a carreira, mas a vida pessoal que a gente tem também. Eu moro em um lugar, a Vita mora em outro. Temos um contexto familiar, social. E a gente percebe que só o álbum não estava fazendo com que a gente consiga falar tudo que vem na nossa cabeça aqui, sabe? Ainda mais sendo duas, a gente divide o tempo da música uma com a outra. Então esse nosso lado nerd de querer falar, de querer opinar, de querer criar política, de querer construir as coisas e as opiniões e mudar o mundo socialmente, tá cada vez mais latente, e a gente busca nesse projeto deixar isso cada vez mais forte também, sabe? De várias formas, que não só na música. Sim. Eu acho que a gente pode pensar que desde do Dotadas, né, de 2021 até chegar nesse novo projeto, existe uma caminhada também, que eu acho que é de mudança para vocês. Vocês passaram por esse processo, todos nós passamos, acho, por esse processo, que a pandemia foi se encerrando, a gente foi se reencontrando com as pessoas, vocês puderam ter essa possibilidade de cantar ao vivo, de ter experiências com o público. Eu acho que essa troca também deve ter sido muito rica. Vocês tiveram o lançamento de Xambaralai, que levou as Irmãs de Pau para um outro público que às vezes não estava atento ao que vocês estavam fazendo e passou a olhar para vocês de outras formas. Então acho que existe um caminho amplo, né? E eu queria entender como foi esse processo de pensar, ok, que disco a gente quer construir agora? Como conseguir dar conta de limitar essas coisas, porque como você falou, são muitas coisas para serem ditas, mas como escolher quais são, por exemplo, essas 7 músicas que vão formar um disco, uma primeira parte do disco. Imagino que esse trabalho também é difícil, né? Então, é um processo bem difícil, porque a carreira tá mudando e as coisas estão indo pro lugar que a gente queria que fosse, né? E nós estamos mudando também. E aí, realmente fica muita coisa. Mas a gente não tem muito o que fazer, a não ser ir descobrindo, fazendo, como que tudo isso aonde isso tudo vai levar. E a gente tem optado por respeitar nosso corpo, respeitar nossos limites. A gente sempre tenta deixar o diálogo muito aberto aqui entre eu e a Vita e a nossa equipe de quando alguém não se sente bem falar alguma coisa, seja nós ou seja quem trabalha com a gente também. E a gente prioriza ser sincera com o que a gente tá sentindo, assim, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu tô conseguindo pensar muita coisa sobre isso também. Mas acho que é isso, porque é um momento confuso também. A gente não tem uma fórmula na nossa produção também, sabe? E eu acho que também, tipo, como organizar essas várias ideias e formas e questões que a gente quer falar. Eu acho que quando a gente estava produzindo esse álbum, Gambiarra Chique, algumas músicas a gente começou a produzir antes de criar o conceito, de criar alguma coisa que a gente queria falar, mas a gente optou também por falar do momento que a gente estava vivendo, né? Depois de Xambaralai, a gente teve um alcance muito, muito foda na nossa carreira, a gente teve uma projeção muito interessante pro Brasil e fora do Brasil, assim, sabe? Eu acho que a galera começou a entender mesmo, como você falou, o que a gente estava fazendo, né? Que não era, tipo assim, um hobby, não era uma coisa, uma palhaçada, não era uma diversão. É tudo isso também, mas é a nossa história, o nosso trabalho. A gente quer levar o funk como o nosso trabalho também. E eu acho que nesse momento a gente estava muito passando por um processo de viajar diversos estados, percorrer diversos lugares. E muitas pessoas estavam criando uma noção de como que se a gente já tivesse vencido na vida. Né? Eu acho que as pessoas veem os lugares que a gente ocupa, onde a gente tá cantando, com quem a gente tá na volta, esquece que a gente ainda continua sendo travesti e transexual. Esquece que em diversos lugares a gente, por mais que a gente hoje em dia mora sozinha, consegue pagar nossas contas, consegue viver do nosso trabalho, mas ainda é muito pouco pelo que, em comparação aos que os homens recebem, por exemplo, no mercado da música, assim, sabe? Os homens são muito mais valorizados, os homens são muito mais… As músicas deles são muito melhores distribuídas. Existe uma forma do mercado também boicotar as mulheres também, né? Porque as grandes produções, quem está nas grandes cabeças do mercado, da indústria, são homens. E automaticamente, homem apoia homem, né? Então a gente estava nesse lugar próspero, não só de financeiro, mas também de conquista, de realizações, de sonhos,
mas a gente estava, a todo momento, a sociedade, o espaço que a gente estava frequentando e ocupando, estava lembrando quem a gente era, né? E lembrando de uma forma negativa também, né? A gente passando diversos preconceitos, diversas transfobias, diversos racismos no hotel, no aeroporto, em terminal de ônibus, enfim, indo pro show, no show, sabe? Então, acho que a gente quis falar sobre essa forma que as pessoas viam a gente, que era a gente estar alcançando esse lugar de ostentação, alcançando esse lugar de prosperidade, mas que esse lugar também pra gente é muito doloroso, foi muito doloroso, está sendo muito doloroso, sabe? Então acho que a gente escolheu falar sobre essa complexidade do que é o funk ostentação, né? Não é só ostentar uma casa, um carro, mulheres e etc., como foi vendido, mas a gente quer mostrar uma complexidade que carrega tudo isso. Sim. Sim, e uma coisa que eu achei muito legal, que eu observei a partir do que a Vita falou, é de que, e linka com o que a gente já falou, não somos só travestis, estamos incluídas também em um grupo de mulheres, e, por exemplo, os homens estão em vantagem em relação a isso, porque as meninas super apoiam a gente, assim, a gente já recebeu convite de meninas para gravar, a gente já gravou com a MC Luana, a gente tem muita interação e sente o apoio de outras, assim, as meninas da cena mesmo, assim, tipo, a Duquesa tem uma interação muito legal com a gente, a Júlia Costa interage com a gente, as meninas da cena no geral. E elas mostram um apoio, sabe? Deixam em aberto essa possibilidade de fazer feat, de chamar para um evento que elas produzem, etc. E isso é muito legal, assim, mas dos caras, a gente recebeu esses dias um convite de um cara pela primeira vez para fazer um feat. E é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer ainda e tal. Mas como realmente eles ficam na deles e tem muita... já relutam muito com as meninas. E as meninas estão sempre falando, aí com nós, não sei se por ser travesti ainda, aí que fica pior ainda, sabe? E eles têm poder mesmo, assim, de grana, de contratos e etc. É aquela regra clássica que a gente fala, né? Que as pessoas que vêm, às vezes, de fora… o close que está sendo dado não entende as complexidades que estão por trás. É uma coisa que eu discuti quando eu gravei esse mesmo formato de episódio com a Daisy Tigrona, que ela falou dessa perspectiva mesmo, de ser uma mulher que está numa cena que é complexa, que a história dela é muitas vezes desvalorizada, ou muitas vezes o conhecimento dela e o talento dela é tirado para escanteio, né? Eu acho que essas coisas também… são muito complexas e acho muito importante que a gente agora tenha cada vez mais espaços para, tipo, burlar esse sistema e ir desbravando essas coisas e criando esses novos espaços. Eu acho que isso é muito, muito simbólico e muito importante. E eu acho que esse novo disco é uma simbologia desse caminho de criação de novas narrativas, de outras possibilidades. Então acho que é interessante a gente falar um pouco mais sobre o disco e ir adentrando em cada uma das faixas. Então eu queria começar pela faixa de abertura, Megatron, que tem produção do Cyberkills, que é uma dupla que vocês já trabalharam em alguns momentos. Eu queria entender como funciona essa troca com eles e como que foi a construção dessa primeira música. A gente é muito fã de Cyberkills, assim, a gente acompanha já há muito tempo os remixes do SoundCloud, enfim, as festas que eles tocam, a gente já esteve em muitas festas também. Então já era muito uma vontade nossa de trabalhar com os meninos, assim, sabe? De trazer a pesquisa deles de música eletrônica, de funk, e tantas outras coisas que eles tocam também. E a gente, em Megatron, eu acho que fala muito… É quase uma extensão de Xambaralai, no sentido da gente falar sobre a noite, sobre o rolê, sobre, tipo assim, sobre curtir, sobre como a gente chega e o que a gente causa quando a gente chega no rolê, né? Quando eu falo o terror chegou, é justamente para entender o lugar que a gente ocupa em muitos lugares, assim, sabe? As pessoas se amedrontam, sabe? As pessoas se sentem destabilizadas quando a gente chega. A gente causa um caos em diversos lugares, assim, sabe? Até nos espaços de festividade, de sociabilidade, como umas festas, a gente causa uma dinâmica ali que gera conflito, né? E o Megatron, acho que ela representa isso na sua complexidade mais densa, na sua questão mais conceitual, mas que também é uma música que a gente convida tanto a continuar a nossa pesquisa do Vogue com Mandelão, mas também trazendo alguns elementos da música eletrônica. Tudo. Eu gosto bastante de Megatron. Inclusive, o Megatron é ref de uma música, um funk, que estourou um tempão atrás,
que cantava assim, é o Megatron, Tron, Dom, 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 Dom. Não sei se as pessoas estão conectando, se elas estão catando, assim, mas veio dessa rap, assim, quando eu pensei do Megatron que a gente colocou como refrão ali mesmo. E eu fiquei observando esses tempos que o Megatron, a aparelhagem lá, aquela aparelhagem que a gente chama de quando tem Megatron em um baile, né? É aquele Sim. carro que vem cheio de caixa de som colorida, assim. É uma coisa muito legal que une várias estéticas de baile periférico, assim. Porque tem em São Paulo, tem isso no Rio, também nos bailes do Rio. E o Nordeste tem muito também o paredão de Salvador, que tem lá de pagode baiano. E os bailes de brega funk, eles sempre tem aquele carrão de Megatron, assim. Eu acho que é uma coisa muito da estética do baile periférico. Eu achei muito foda isso, observar isso. E é um equipamento que também aparece nos bailes do norte, né? No Pará, eles também usam esse tipo de equipamento. Yes, muito. E é curioso que esses dias as pessoas estavam vendo que diferentes periferias da América Latina também têm essa perspectiva, né? Muito interessante como a gente se parece em vários pontos e é curioso como se tem as suas semelhanças, mas tem as suas particularidades, as suas coisas muito únicas. Acho que isso é muito legal da gente observar esses meandros da criação artística periférica latina. A faixa já de número 2, Food Food, eu acho que ela é maravilhosa. Eu acho a letra assim, incrível. Eu acho que ela tem um pouco disso que a gente falou, dessa brincadeira com a liberdade sexual, com o proibidão, todas essas coisas. E tem a participação da DJ Dai. E eu queria saber como foi essa canção, como vocês chegaram nessa música. Olha, parece que sempre as músicas que eu boto pouca expectativa, ela tá sendo a faixa mais reproduzida do álbum. E não que eu botei pouca expectativa. Quando ela ficou pronta, ela ficou incrível. Eu já catei que ela ia ser isso, assim. Mas é que a gente foi pro estúdio com o álbum pronto. E a gente gravou outras 2 músicas para deixar para outros projetos, assim. Foi uma coisa composta rapidamente e tal. E Pode era uma dessas músicas. E aí a gente mandou pra DJ Dai e tal, a gente acabou gostando tanto que a gente incluiu no álbum. E tá sendo a música mais reproduzida desde o lançamento do álbum que a gente lançou, né? Porque tem as outras que já foram lançadas antes, Pussy, que tá com mais stream. Mas desde que lançou o álbum, assim, a parte 1 inteira, ela é a mais reproduzida, tá no top do nosso Spotify já. E eu amo, acho ela muito gostosa. Ela é a pura essência das Irmãs de Pau, assim, que começou lá em Travequeiro, assim, com funk. E a DJ Dai também é uma pessoa muito comprometida e muito gostosa de trabalhar, assim. A gente amou dar esse pontapé na nossa relação com o Fode Fode. E eu acho que ela traz muito o funk de São Paulo, né? Muito o que o funk de São Paulo tá produzindo nesse momento, assim. Muito flertando com a música eletrônica. E eu acho que é uma música que fala sobre também essa relação sexual, assim. Sobretudo sobre os nossos afetos, assim, né? Eu falo sobre a relação no Escadão, com o Juninho, etc e tal. Então é muito brincar com esse lugar da nossa trajetória, assim, sabe? A gente que já fez banheirão, a gente já, tipo assim, foi colocada em tantos lugares por homens, assim, sabe? E a gente colocar os homens, e agora, numa outra posição, né? A gente tirar essa posição de objeto que os homens construíam sobre a gente colocar enquanto sujeito das nossas relações e zombar sobre essa história, eu acho que é muito potente falar sobre isso, assim, sabe? Tipo, me arrasta pro pagode por um tal de pode. Isso é a nossa realidade, assim, sabe? A gente cola no pagode, a gente cola no funk, a gente cola no dancehall, a gente cola em várias coisas que acontecem na nossa quebrada. E depois sempre tem um babadinho, entendeu? Sempre tem um nheco-nheco. E muitas das vezes é com um bofe que quer tudo no sigilo, né? Quando acaba essa faixa, fala, eu não sei o que lá, explanei, é justamente pra brincar com isso, assim, sabe? Porque os caras têm medo, sobretudo, de se relacionar com a gente agora no momento, principalmente que a gente tá na nossa carreira, de ser vazado, de etc e tal. Isso já mostra também que lugar a masculinidade coloca a travestilidade, né? De sempre um lugar do ridículo, de que a gente não merece afeto, de que a gente não merece se relacionar. Então a gente brinca com essas situações também, que foram muito violentas pra gente, mas que a gente transforma em um outro lugar, assim.
Acho que é uma mudança de narrativa, né? De ver quem é esse narrador que conta essa história. E acho que vocês contarem as suas próprias histórias também é uma forma de transformá-las, de colocá-las em outros lugares, de trazer as experiências de vocês. Eu acho que isso também se coloca na terceira faixa, que é Gringo, com o Bruno Zul. Tem a participação internacional, Salve da Baldi. Eu não sei falar, meu inglês não é tão bom. Não sei me comunicar com o gringo. Mas enfim, queria que vocês falassem um pouco como rolou essa parceria, como surgiu essa faixa, se é uma história real, como que aconteceu. Então, é a minha faixa preferida, particularmente. A faixa que eu mais gosto, assim, a música que eu acho mais… Que eu escuto, eu falo, a gente tá muito foda. Olha o nível que a gente tá, o cara falando inglês, não sei o quê. Um bagulho gringo, assim. E a gente acompanhava por rede social ele há um tempo já. A gente viu que ele tava flertando também de alguma forma, curtindo, comentando as coisas, seguindo. E aí a gente mandou mensagem, falou, vamos fazer acontecer. Ele topou, foi um fofo, assim. E é um cara que trabalha questões de putaria também, faz conteúdo e canta também, tem os sons dele, então a gente achou bem legal, assim. A estética sonora dele também é muito foda, assim, venho me tornando fã dele, escutando ele desde que a gente começou a fazer esse babado, cada vez mais. E eu gosto muito da minha letra nessa música, na música inteira, né? Mas eu acho que conseguir dar continuidade, que é o que eu tento muito, assim, que é me aprofundar. De que a gente entrou nessa coisa de criar algumas palavras, né? Ainda mais com Xambaralai. Que as pessoas perguntam o que é, que não sei o quê. E a gente gosta de inventar umas palavras. Aí depois, em Derretida, eu vim com o Aricandalabachori e Aricandalabachori, que são uma referência da igreja gospel também, né? Porque eu sou filha de pastor, cresci na igreja evangélica. Sempre cresci ouvindo a língua dos anjos e me chamava muita atenção como era uma coisa criativa, assim. Aquilo não era escrito, eles inventavam na hora mesmo e levantavam uma energia nas pessoas, fazia as pessoas chorar, sabe? Tocava de algum lugar mesmo das pessoas, assim. Eu quis muito trazer isso pro nosso trabalho. E aí eu gostei muito de ter colocado esse Sexo Flake no Ratio Fly, assim. Que a galera vem na mesma bala de Xambaralai. Que é isso? Não dá onde você tirou isso da cabeça? O que você tá inventando, mulher? Eu falo, pra mim faz sentido, assim. Quando eu escuto, dependendo da entonação, vamos fazer um Sexo Flake no Ratio Fly. Eu sei do que tá falando, sabe? Pra mim já tem um significado também, na verdade. Então eu gosto muito desse lado de gringo, assim. Amo. E sonoramente, esteticamente, assim, o Brunoso arrasou muito. Já era muito uma vontade minha de fazer uma música com alguma pessoa latina, alguma pessoa internacional, assim. E eu acho que foi, assim, no momento certo, assim. Eu acho que foi o… A gente já apresentou várias gambiarras, aí esse foi o momento chique da nossa parceria, assim, sabe? Eu acho que apresentar coisas históricas também, né? Por exemplo, tem uma parte minha que eu falo uma frase, não uma frase, algumas umas palavrinhas de um vídeo da Verônica Valentino, que, por exemplo, super bombou há 10 anos atrás na comunidade LGBT, tipo assim, que você pesquisava algumas coisas assim no YouTube. Vídeos de gays engraçados, vídeos de travestis, não sei o que lá. E tinha vários vídeos de travestis falando pra Jubá, de inventando uma musiquinha, não sei o que lá, que o vídeo que ela cantando aquela musiquinha Galas in my book is now, porque bem longe de mim. E aí, essa parte do que eu falo Galas in my boca é muito referência a esse vídeo histórico que marcou a minha época de começo da internet e também de começar a me envolver com as questões trans e questões LGBTs, assim, sabe? Por mais que era nesses vídeos engraçados, etc e tal, mas era o que eu via, era o que me permitia ter acesso naquele momento. Então, acho que pra mim, essa palavrinha e ter usado como referência esse vídeo da Verônica Valentino com umas outras travestis lá de… Não sei se é do Norte ou Nordeste, de um desses dois lugares. Foi muito importante, assim, sabe? Colocar ainda mais uma música tão chique quanto um feat com um gringo, assim, sabe? É o vídeo glossário que elas fazem, e aí eu acho que tem o Flare the Rose in Me. Se vocês jogarem no Google, é fácil de achar, gente. É isso mesmo. Inclusive, eu tenho um filme que chama Morada das Estranhas, que é um documentário sobre a Casa Estranha, que é uma kick de Vogue do interior de São Paulo, de Araraquara. E a gente regravou esse vídeo no dia que fez 10 anos
de exibição, já que tinham lançado. A gente gravou com a Verônica Valentino, que ela fez um show lá na minha festa, na Travada. Então tava a gente, Verônica Valentino, Ventura Profana e as meninas de lá. A gente regravou esse vídeo, tá dentro desse filme também. Então acho que é uma pessoa que marcou minha trajetória, assim. Tudo. A gente chega à faixa de número 4, que é Cussy, que é uma faixa que já tinha sido lançada anteriormente como single, né? É a produção do Musão, tem a MC Luana. Eu acho que é muito legal que ela volte aqui, ela faz todo sentido dentro do disco. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse encontro com a MC Luana, como foi essa troca, como que surgiu essa faixa. Foi uma delícia, assim. Foi uma das coisas mais gostosas que já aconteceu pra mim na carreira. E eu acho que a Luana ensinou muito a gente. E uma das coisas que ela ensinou, que marcou, inclusive a produção desse álbum, é não ter medo de compor. Porque ela foi a primeira pessoa que a gente viu, não a primeira, na verdade, mas que foi pro estúdio com a gente e gravou lá na hora. Ela não gravou nada antes de ir. E a gente tinha, antes, um sentimento de um pouco mais de medo, de uma responsabilidade que às vezes era um pouco problemática também, sabe? De nossa, tem que ser algo mirabolante que deixava a gente um pouco insegura e ficava repensando milhares de vezes a letra antes de ir pro estúdio. E aí ela chegou no carro, eu não fiz nada, gente, eu quero... E a gente não tinha tido um contato, assim, com tempo ainda com ela. A gente assim, tinha se encontrado em camarim, em coisa de festa, assim, que tá ali na correria. E aí a gente chegou lá e teve um tempo de almoçar, de bater vários papos no Uber. A gente colocou parada no Uber para buscar ela na casa dela. E aí ela foi falando como é a carreira para ela, como é a vida dela, como é a Luana, né? E a gente foi contando também, falando de bofe, de relacionamento, de quebradas, de não sei o quê. E aí ali ela pegou a essência dali, do que a gente sentiu, a energia que a gente sentiu uma da outra ali no momento, e escreveu na hora a parte dela, que eu amo, acho foda, assim. Aí eu observo que depois disso eu e a Vita começou a praticar mais um pouco isso, sabe? De deixar sentir, assim, sabe? Sem pressão, assim, de confiar no nosso trabalho também. Mesmo que escreveu um mês antes, ou escreveu no dia anterior, ou no dia mesmo de gravar, a gente sabe do que tá falando também, sabe? A gente não tá acostumado a ficar falando besteira. E isso é muito importante, assim, sabe? Pra gente, porque deu menos medo, porque a gente estava sentindo uma responsabilidade muito grande nesse álbum. Porque foi um momento que Chamberlain elevou e veio Derretida, veio Cussy, aí colocamos o peito, aí, eita, o que a gente faz agora? Nós fez uma tour super, que tipo assim, no segundo semestre do ano passado, que foi a Silicone Tour, que bombou, que levou a gente para vários estados, que foi a que a gente mais viajou, se projetou, cantamos em palcos grandes, festivais, começou a chamar a gente. E aí a gente tava com medo, assim, acho que ela foi muito gostosa de aparecer nesse momento que a gente lançou antes, né? E mostrar pra gente, assim, calma, sabe? Confia no taco de vocês também, vai sentindo, vai tornando esse processo leve e gostoso. E a letra eu acho muito legal também, que a gente fala sobre relacionamentos, sexo também e tal, que eu acho bem gostoso, assim, a mensagem. A Luana já é uma artista que a gente vem querendo trabalhar já faz um tempo, assim. A gente é muito fã de rap, principalmente das minas do rap, assim. E eu acho que fazer essa música, tipo assim, ainda mais trabalhar esse nome, né, Cussy, eu acho que a gente pensou, tipo assim, porra, o que nos une, assim, sabe? O que pode estar ali trazendo Irmãs de Pau e trazendo também MC Luana, e que a gente consiga fazer uma coisa que a galera se identifique. E aí, Cussy, esse nome veio muito juntando, tipo assim, Pulse e Cu, né? Tipo assim, ela falando chegou com a Xota, a gente chegou com o pau. Eu acho que isso é muito icônico, assim. Eu acho que trazer esse nome também para representar essa disputa também de procurar lugares e nomenclatura que mais une as mulheridades, né? As diferentes formas de mulheridade, do que ficar pensando em perspectiva de separações, assim, sabe? Eu acho que sim, somos todas muito diferentes uma das outras, experiências e tal. Mas a gente tem que também procurar lugares e coisas que nos unem. Eu acho que a Cussy é um lugar muito importante, assim. E foi incrível. A Luana é uma artista muito generosa, uma artista muito incrível. Eu aprendi muito com ela, eu aprendo muito com a Luana. E pra mim foi uma relação muito, 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 muito importante, assim, ter feito esse trabalho, assim, tá? Nossa, foi emocionante. Que legal. É interessante ouvir eu acho que o legal desse
programa de Por Trás do Disco, é ouvir essas histórias de encontros e como às vezes essas trocas são tão ricas, né? E a gente vê só o resultado final e às vezes a gente não sabe todo esse processo que tá por trás, que eu também acho que é muito interessante. A gente chega na faixa de número 5, Brasileirinhas Cante, com o Bruno Zu de novo e a Aurora Abló. Eu acho que essa também é mais uma faixa maravilhosa. Tem muito dessas misturas que vocês fazem de ritmos, né? Dessas diferentes referências que vocês trazem para dentro do álbum. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa canção. Ela é o cante do álbum, eu acho, assim. É uma das que eu mais gosto também. Foi muito gostoso conhecer mais profundamente a Aurora. No meio desse processo ainda foi pouco, ainda quero conhecer mais. A gente teve um contato mais no dia do estúdio ainda e depois em festas. Mas é uma pessoa que eu senti um coração muito bom, assim. E eu senti que ela deu o melhor dela, sabe? Ela foi de um jeito muito carinhoso, assim, no dia de gravar, assim. Senti que ela separou mesmo ali bem pensadinho em detalhes o que ela ia cantar. E achei isso muito nobre. E eu acho que a música, eu acho que o Brunoso também arrasou muito no processo dessa música, porque eu gosto de falar que a gente é Vogue Mandelão quanto essência. Assim. A gente faz Vogue Mandelão e flertamos com vários outros gêneros, somos livres para fazer o que a gente quiser, mas a gente é muito, às vezes mesmo sem querer, a gente vai para mistura de funk Mandelão com Vogue. E o Brunoso imprime isso muito bem, ele imprimiu isso muito bem nessa faixa também, quando você escuta os beats ali, todas as referências de funk, assim, tudo baseado no funk, misturado com Vogue, assim, de uma forma muito gostosa, assim. E eu acho que é um pouco filha de Medley de Submundo, que é uma música grande, e que quando a gente lança música grande para o mercado ansioso que tem hoje, uma música de 5, 6 minutos, dá até um medo, assim, porque fala, gente, as pessoas vão ficar com preguiça de ouvir isso até o final. E aí ver que as pessoas estão gostando, que também é uma das que mais está animando no show, que mais a galera tá comentando. Esse fim de semana a gente chegando no show, a galera gritando a partezinha dessa música, assim, quando viu a gente passando e entrando lá no local. Afro, boneco. E, tipo, acho isso muito legal, assim, sou muito contente, assim, com essa faixa. Acho ela não podia não existir, assim, pensando na estética de Gambiarra Chic, ela não podia não existir. E uma travesti, né? Tipo assim, que é uma coisa que a gente se preocupa em trazer nossas irmãs também. E uma travesti que a gente trouxe, uma travesti que tá começando, que veio de outro lugar, ela veio de Brasília, e tá disputando esse espaço aqui em São Paulo, que a gente sabe que é muito difícil. E achei muito legal, assim, a gente ter chamado ela e a forma como ela se deu pro trabalho, assim, achei lindo. Sim, a Aurora é uma artista incrível, assim. Eu acho que ela representa muito bem a cultura ballroom do Brasil, assim, sabe? Uma gata que tem uma história, tem uma trajetória muito linda. E a gente conseguir somar com ela e ela conseguir somar com a gente foi, assim, um marco, assim, sabe? Eu acho que ela é a cara do que a gente entende como ballroom, do que a gente quer estar próximo, assim, sabe? Então, se aproximar e produzir uma música com ela desse tamanho, e desse tamanho não só de minutagem, mas também de complexidade, de várias nuances, né? Juntamente com o Brunoso, que eu não ouso falar, mas eu falo com muito gosto e muita afirmação, que é um dos maiores produtores musicais do Brasil, assim. Brunoso, ele é muito foda, um artista muito generoso, que a gente adora trabalhar também. E ele conseguiu fazer com que uma música, como a Isma falou, Medley do Mundo, que é uma música mais de 5 minutos, que ela não ficasse cansada, que ela, tipo assim, tivesse tantas nuances, que ela tivesse tantos momentos e tantos, tipo, viradas, que é como se você estivesse escutando um set, sabe? Um set de uma pessoa tocando, de algum DJ, ou como se você estivesse escutando uma playlist que toca várias músicas e você não percebe. 5 minutos passa muito rápido, 6, 7 minutos de música, quando a gente produz com o Brunoso desse tamanho, passa muito rápido, porque ele é uma pessoa muito esperta, ele sabe muito o que ele faz, ele pesquisa também muito o que ele faz, ele tá muito próximo também da cultura ballroom, ele tá muito ligado na cultura do funk também, e da música eletrônica, sobretudo. Então acho que fazer esse feat com o Brunoso e com a Aurora foi a junção dos Megazord, assim, sabe? Por isso que é uma das faixas mais escutada, e por isso que a gente não poderia também colocar outro nome, como também Brasileirinhas Cante, que é mostrar para os gringos, mostrar pra galera que a gente também produz
Vogue Beat, que a gente também produz, Chant, que a gente também tá em Commentator, que a gente também tá produzindo essa forma de voguear a partir das nossas experiências, né? Das brasilidades, assim. Incrível. A gente chega então à faixa Gambiarra Chique, né? Que é a faixa que dá título ao disco. Tem produção da Clementão. Queria saber como é o trabalho de vocês com a Clementão. Ela também é uma produtora que eu adoro. Eu acho que vocês estão cercados de produtores maravilhosos aqui. Eu acho que essa troca é muito legal. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre essa faixa e sobre a escolha dessa música dar título ao disco, né? Eu amo. Eu acho que é a faixa que a gente mais foi direta no sentido dessa filosofia, desse conceito, assim, do álbum. E eu exploraria cada frase dela, assim, porque eu achei muito gostoso fazer ela. Achei muito olhar para mim e escrever eu, assim, sabe? E poder falar da minha família, poder falar do meu silicone, poder falar do que é uma conquista para mim, poder falar do que é uma gambiarra chiquérrima eu estar vivendo isso. Porque a gente cresceu, tipo assim… Pra mim, pra minha família ainda, se falar de viajar de avião é uma coisa assim, entendeu? Os meus sobrinhos ficam me perguntando assim, como que é, tia, não sei o quê. Eu vim dessa realidade, sabe? A gente acha assim, a gente nem tá rica, nem tá longe ainda, mas a gente acha tão chique, assim, a gente se sente tão elegante, tão vivendo tudo isso, assim, de conhecer o que é você ficar num hotel, um hotel legal às vezes, uma piscina legal, você conhecer vários lugares, praias gostosas, bonitas, você comer uma comida legal, você tá com vontade de comer um japa gostoso, você vai no japonês, levar sua família, às vezes. Isso tudo pra gente é muito rico, assim, é muito rico mesmo. E eu não quero deixar um dia me acostumar com isso, assim. Provavelmente, né? Não sei como vai ser, tem sido cada vez mais frequente, ainda bem. Mas eu não quero nunca esquecer dessa Isma que um dia não teve tudo isso, sabe? Que um dia, meu Deus, a primeira vez que a gente foi viajar de avião, eu fiquei tão ansiosa. Sabe quando tinha passeio da escola, sabe? Eu senti aquela energia de novo, assim. Então, isso sou eu, assim, essa é a minha essência. E essa música eu pude muito colocar isso, assim, de que pra mim isso me deslumbra muito, assim. Eu agradeço muito, assim, nas minhas orações, em tudo. Porque eu realmente não quero me acostumar, assim, não quero esquecer de onde eu vim. E a Clementão também é perfeita, assim. A Clementão fecha com a gente para além dessa música, sabe? Para além da música, ela fecha com a gente onde ela tá, que ela vai cantar, ela chama a gente para cantar. A gente convidou agora para tocar no lançamento do álbum, que a gente fez um evento com a galera que a gente gosta. Ela tocou, assim, um amor de pessoa real. Fora o talento, assim, né? Que ela é incrível. E eu gostei que ela é muito sincera também, sabe? É uma pessoa que não se força. De que no meio dessa produção, ela foi uma das faixas que a gente mais começou a produzir mais cedo. Lá no fim do ano passado. E aí teve um momento que ela chegou, a gente falou assim, não tô no momento bom da minha vida, não sei o quê. Me dei mais um tempo, não sei o quê. Então eu achei isso muito legal, assim, de dividir isso com a gente e de ser sincera, assim, porque às vezes tem gente que se cobra e acaba entregando uma coisa ruim porque não tá no momento bom, não sei o quê. Então isso é uma coisa que eu lembro até hoje, assim, de como ela foi sincera e como ela teve cuidado com o nosso trabalho também, de nossa, eu não quero fazer qualquer coisa pra vocês, meninas, me dá mais um tempo, porque esse álbum era pra ter sido lançado há muito tempo. Mas a questão do atraso não foi a Clementão. A Clementão foi o de menos, assim. Foram várias questões nossas mesmo, que é toda uma gambiarra mesmo fazer o nosso trabalho. Mas ele saiu no momento certo, assim. Mas eu achei legal que ela não se preocupou com isso também. Ela falou, eu vou no meu tempo, mas é porque eu quero entregar a qualidade que eu tô acostumada a entregar e que vocês merecem também. Então eu acho ela muito foda. E ela fez um outro convite muito interessante, que ainda é surpresa. A gente vai fazer uma coisa juntas aí. Mas muito em breve vocês vão descobrir o que é, assim. Uma coisa muito legal. Gente, eu sou muito apaixonada por Clementão e todo mundo que trabalhou no nosso álbum. Acho que, obviamente, a gente só ia trabalhar com pessoas maravilhosas. E eu acho que, como a Isma falou, né? Essa música, ela carrega o conceito central da nossa pesquisa, assim. E como as outras músicas que vêm no próximo segunda parte e outras também que a gente quer produzir, que fala sobre essa questão. Acho que essa música, ela meio que destrincha não só a nossa pesquisa de estéticas da putaria e sonoridade brasileira,
mas também de apresentar esse conceito que a gente veio falando desde o começo da nossa entrevista e vem falando em outras entrevistas também, do que é gambiarra chique, do que é esse mundo que a gente construiu também. Eu acho que, pensando muito no trabalho de Ventura Profana, quando quando a Isma fala sobre essa criação de criar novas linguagens, novas formas de se comunicar a partir das línguas dos anjos, fazer a língua das travas, né? A gente tá meio que também participando dessa inauguração e edificação do novo mundo. E desse novo mundo que a gente quer construir. Eu acho que essa música, ela fala muito desse lugar também. Desse lugar de caminhada, né? Dos lugares que a gente ocupou, dos lugares que a gente está ocupando. E dos caminhos e direcionamentos que a gente quer chegar. Então, acho que fazer com Clementão, trazendo super uma ref eletrônica, trazendo uma ref também de infância, como Kelly Key, né? Aquela parte que fica repetindo chique, 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 aham, aham. Eu acho que, tipo assim, isso é muito sutil, isso é muito gostoso, isso é muito legal. A gente, tipo assim, como que às vezes em uns segundos a gente consegue trazer uma infância tão complexa, tão gostosa, tão babado que a gente viveu e referenciar nessa música, assim. Eu acho que é o chique do puro chique, meu amor. Eu acho que é bem como que vocês falaram, essa música é um pouco desse resumo de tudo que vocês estão construindo. Eu fiquei até emocionado ouvindo a Isma falar, porque é muito bonito você ver as pessoas construindo aquelas coisas que elas acreditam da forma delas, com a sinceridade, assim, que a gente sabe que não é passando por cima de ninguém, não é construindo as coisas de forma errada, mas da forma que vocês acreditam. E eu acho que isso fica muito claro nessa música. E ouvindo aqui vocês falar, isso só cresceu ainda mais e faz ainda mais sentido que essa música dê título ao álbum, né? Achei tudo muito bonito. E a gente fecha essa primeira parte do disco com o Xambaralai, o remix, né? Com o Cyber Kills, com participação da Pepita. Eu acho que Xambaralai, como a gente falou antes aqui, foi uma mudança de chave para vocês, imagino, de crescimento, de chegar em outros lugares. E acredito que deve ter sido muito legal ter a Pepita participando aqui com vocês. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa versão da música. Cara, a Pepita é uma referência pra gente, assim, sabe? Foi uma das percussoras do funk, produzido por travestis, assim, sabe? Pepita, Lacraia e tantas outras, assim. Acho que ela ter a Pepita com a gente foi muito gostoso. Eu acho que também foi muito pleiteando esse lugar também de respeitar as pessoas que vieram antes da gente, assim, também. E eu acho que ela, com um trabalho tão incrível que ela faz, né, nas redes sociais, e tanto também de coisas que ela já passou, e tantas coisas que ela já fez, assim, sabe? Estar com a gente nesse processo é como se a gente estivesse fundindo várias gerações, né? Ela que estava numa geração anterior à nossa, e a gente agora na contemporaneidade, juntas, assim, sabe? Eu acho que é pensar também como o tempo, ele não só funciona de uma forma linear, né? Como Leda Maria Martins fala sobre a questão do tempo espiralar. Então, acho que nessa música a gente tem exatamente o tempo espiralado ali, né? Várias gerações juntas. Isso foi muito gostoso, foi muito bonito, foi muito foda. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu realizar isso, assim. Sim, eu sou muito fã da Pepita. E eu acho que a Pepita, ela é muito forte, assim, ela é muito forte. Porque eu sinto que o mercado, a internet, as pessoas foram muito ruins com ela, assim. De você ver muito ódio mesmo nos comentários, nas publicações que tem a Pepita, quando ela se envolve com grandes marcas. É muito tóxico, assim, muito maldoso. Então eu acho ela muito forte, assim, porque ela não deita. Você vê ela todo dia, você vê os stories. Ela tá muito feliz, ela tá muito sorridente, ela tá muito agradecida a tudo que vem acontecendo na vida dela, tudo que ela tem, a família dela ali. E eu acho isso um grande exemplo de fortaleza. E eu acho que é muito legal juntar ela em Xambaralai, porque Xambaralai é outra fortaleza também, assim. Eu sou muito apaixonada por Xambaralai, pelo projeto Xambaralai. Ele em si, por exemplo, ele não tá em nenhum álbum, assim. Xambaralai é Xambaralai, e ele já sustenta sozinho, mais do que qualquer outro álbum. E aí a gente decidiu fazer o remix para colocar nesse, né? E eu achei perfeito, assim, a junção. E a gente trouxe um beat mais de tribal, assim, um tribal eletrônico, porque a gente também vem querendo disputar novos mercados também, que a gente acha importante. A galera do tribal, não só para disputar o mercado, mas é porque eu gosto muito também. Quando a gente vai em algum evento que é mais de tribal, que a gente canta,
a gente sempre fica até o evento fechar, assim. A gente vai lá com o leque, meu amor, isso frita muito. Então é um ritmo que a gente gosta muito. E disputar esse mercado, porque, tipo assim, tem uma galera com muita grana, assim, que fecha navio de tribal, assim, as bichas fritam muito. Então é um mercado que a gente viu como interessante de se explorar, sabe? Pra gente, pra construir subsistência mesmo, assim, conseguir manter nossa carreira. É uma galera LGBT também, então a gente acha isso muito foda. E é isso, assim, achei um lançamento muito inteligente e gostoso da nossa parte. E a gente escolheu lançar ele também no mês da visibilidade trans, né? Eu acho que no dia, inclusive. Por ser com a Pepita, por ser uma música histórica nossa. Então, como um presente para os fãs também. Por isso que saiu um pouco antes do álbum. Maravilha. Eu fiquei curioso para saber quando sai a parte 2. Não sei se vocês podem contar já como que está isso, como que vai ser. E por que vocês decidiram dividir em 2 partes, como foi esse processo? Não podemos e nem sabemos também, exatamente. Porque continua sendo uma gambiarra tudo por aqui. Então a gente vai lançar quando a gente conseguir, quando der, quando encaixar na agenda. E no bolso também, porque é muito caro produzir. Mas a gente está se esforçando ao máximo, assim. A gente quer lançar esse ano ainda. Meninas, eu só tenho a agradecer muito o tempo e a troca que vocês trouxeram aqui. Os nossos ouvintes do podcast Vamos Falar Sobre Música sabem que esse é um podcast independente que a gente faz porque a gente ama música, a gente ama conversar sobre música e a gente gosta de trazer pra cá, pra junto da gente, os artistas que a gente acredita. Então eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz com essa entrevista, de poder ouvir vocês, de poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês e ter essa troca tão legal. Espero que para quem estiver nos ouvindo também tenha sido tão gostoso quanto foi pra mim aqui, tá podendo ouvir vocês falarem mais sobre esse trabalho que faz a gente se divertir tanto, que é tão gostoso, que tá no repeat por aqui, mas é também legal saber esses outros caminhos, esses outros percursos da construção. Então eu deixo esse espaço agora para vocês deixarem as redes sociais de vocês, o serviço, fazer aquele jabazinho que vocês quiserem. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, meu amor. Foi incrível trocar esse papo com você. E agradecer a todo mundo que tá escutando a gente, todo mundo que já conhece nosso trabalho. E você ainda que não conhece o nosso trabalho, por favor, vai lá no Spotify, no Instagram, Irmãs de Pau, @Irmãs de Pau. Siga a gente em todas as plataformas digitais. O meu é Vita Pereira, com 2A no final, da Isma Afro Boneca. A gente tem não só trabalhos com as Irmãs de Pau, a gente tem outros trabalhos também. Então, tipo assim, foi muito gostoso falar sobre a nossa pesquisa, falar sobre o que a gente tá pensando. Que é não só sobre música a gente falou, mas a gente falou sobre como a música ela consegue adentrar diversas linguagens, diversas formas de conhecimento. E foi uma delícia estar essa noite aqui com vocês, debatendo, discutindo e pensando juntos sobre a música brasileira e como a gente consegue, como o funk hoje em dia está sendo uma grande referência, né? A gente vê Ludmilla ontem no Coachella, assim, abrindo o show com o áudio da Beyoncé. Então acho que é sobre a gente não deixar de sonhar, sabe? A gente sonhou e está conquistando tantas coisas, então acho que a gente precisa continuar sonhando e estar nesse caminho da encruzilhada. Muito obrigada, gente. Obrigada, meus amores. Acho que a Vita já falou muito bem, já encerrou muito bem. Acompanha nas redes, a gente está em todas as redes, tem YouTube, só não tem as redes privadas, mas enfim, quem sabe um dia. E muito obrigada pela sua pesquisa, pelo seu tempo, assim, gostei muito das perguntas. E tamo junto, obrigada quem ficou até o final. Um beijo das mamães. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E você pode seguir a gente, @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Se você gostou do nosso episódio, você também pode apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você ajuda a manter o nosso podcast existindo e você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, inclusive esses episódios especiais que são mandados primeiro para nossos apoiadores. É isso, até a próxima. Um beijo, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.